Agora abre Ezequiel 38 e vamos para tudo que está acontecendo nos dias de hoje. Ezequiel 38. Ezequiel 38, eu aconselho você a escrever do lado quem é quem, porque fica mais fácil. Os países atuais estão aqui. Então, veio a mim, versículo 1, a palavra do Senhor, filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog. Então, Gog é uma pessoa, Magog é um local, e Magog é a Rússia. Príncipe de Roz, e de Meseque e Tubal, profetiza contra ele. E diz, assim diz o Senhor. Quando eu falo assim de Rússia, eu não estou falando demonizando. Eu estou falando que existe uma aliança de países que estão se levantando. A Rússia está no meio. E eu acabei de falar para vocês, é uma colisão de países que são fortes. Eles são grandes. A China tem o maior exército do mundo. Então, eu estou falando de, como eu disse no princípio, eu estou falando de China, Coreia do Norte, de Rússia. E nessa semana, tiveram algumas notícias, eu vou ler na íntegra, mas, e algumas pessoas pegaram, porque você tem que, quando você vê um trecho de uma notícia, você precisa ver que foi cortada. Então, procure ver a fonte para você ouvir inteira. Então, algumas pessoas muito importantes, tanto na OTAN, quanto em outras nações, um deles, ele falou o seguinte, ele falou assim que os cidadãos na Europa deveriam se preparar, porque ele fala de algo que pode acontecer nas próximas 2 décadas. Aí outro já disse, olha, é melhor se preparar para agora. Eles veem uma guerra iminente com a Rússia. Aí quando eu ouvi essa semana, eu vou ler a fonte, vou ler o nome aqui para você. Quando eu ouvi isso, eu falei, eu estou lendo a Bíblia ou eu estou lendo as notícias? Quer dizer que a OTAN está dizendo que a guerra com a Rússia é iminente, aí citando o nome. E que deveriam se preparar, e até que as nações deveriam, tanto que eles estão se preparando. Vai ter um exercício agora, militar, agora, que a OTAN já disse, só para mostrar que há uma unidade entre os países que pertencem à OTAN. E então eles vão fazer um exercício militar com 90 mil militares de fevereiro a maio, 31 países envolvidos nesse exercício militar de intimidação, só para mostrar, estamos unidos, não mexe com a gente, não é Estados Unidos, é estamos unidos. Estamos unidos aqui, a OTAN, os países aqui estão unidos e estamos preparados, é tipo assim, um aviso, intimidando, um exercício militar nunca antes visto, e que vai durar de fevereiro a maio, só para intimidar. Quer dizer, gente, só não enxerga quem não quer. Por que aqui na Bíblia está o nome? Porque também nas notícias hoje, esta semana também apareceu. É iminente essa guerra e precisamos nos preparar. Aí apareceu um outro militar dizendo, olha, eu recomendo que na Europa você tenha uma lanterna, que você tenha bateria, que você tenha água e etc. Aí o mundo fica em polvorosa. Mas eu respiro fundo e falo, bom, eu estou ouvindo tudo isso, mas eu estou lendo o que Jesus disse para mim em Mateus 24. Primeira coisa, quando se levantar esta guerra, não é uma guerra mundial. A guerra mundial é lá em Apocalipse capítulo 16. Mas vamos ver quais são os países e a gente entender o que está acontecendo em Israel, a gente entender o que está acontecendo no Iêmen, quem são esses grupos. E aqui vai falar de alguns países que se levantam. E eu vou pular, né, porque aqui está falando que é uma guerra que vai envolver muita gente, como você leu comigo até o versículo 3. Então, ele vai começar a falar para você de alguns países, deixa eu ver aqui onde ele vai começar, no versículo, quando ele começa a falar, no versículo 5. Veja o que ele diz,
Quem vai estar envolvido na guerra? Persa. Quem são os persas? Vamos. Gente... bom, há esperança. Né? Geografia, gente. Vamos, fala mais alto porque vocês acertaram. Quem são os persas? Então, o mundo árabe, ele é meio... o mundo árabe é complexo de você entender. Mas quando você entende, fica tudo mais fácil. Eu digo, os turcos não são árabes, os turcos são turcos. Os iranianos não são árabes, eles são persas. Então, você precisa... E mesmo os árabes, eles têm... eles são árabes, mas eles têm os xiitas e os sunitas. Os xiitas são os radicais, os sunitas, algo mais ameno. E por isso que tem briga até entre eles. Por isso que o Irã... essa semana, eu quero que o Aquino ele mostre... Essa semana não, semana passada, passa tão rápido, aquele mapa que mostra o Irã atirando para tudo quanto é lado. Então, o que aconteceu com o Irã? O Irã, ele sempre ficou... Bom, o Irã é rico, o Irã é grande, o Irã é forte, o Irã é xiita, o governo é xiita, e eu digo que é um governo... e eu digo para você... Quantas vezes eu tiver que dizer, eu digo, eu amo os árabes, temos muitos amigos árabes, e os árabes são tranquilos. Eu estou falando de um grupo radical, que são os xiitas, que eles vão financiar grupos terroristas. Então, o Irã, ele financia o Hamas, o Hezbollah, Jihad Islâmica, e ele também financia o Iêmen, porque o Iêmen se tornou o país mais pobre, porque esse grupo terrorista que foi para o governo é igual ao Hamas, empobreceu o país. Então o Irã só ficava na retaguarda, eu dou dinheiro para você, eu dou arma para você, acaba com Israel você, porque o objetivo do Irã não é acordo de paz, é eliminar Israel. Eliminar. Por isso que era muito bonitinha a música que o grupo do Hamas, quem apoiava, não sabe nem o que estava apoiando. Quem apoiava um grupo terrorista, que hoje todo mundo sabe que é um grupo terrorista, eu não estou falando de palestino, gente. Palestino é bênção, é povo, sofre debaixo do Hamas, está sofrendo com essa guerra. Veja, tem muitos vídeos que eu estou recebendo dos palestinos lá na faixa de Gaza, falando o que eles sofrem com o Hamas, pedindo para acabar com o Hamas. Então, o povo palestino não está envolvido nisso. Eu estou falando de grupos radicais financiados. Então, tinha na Avenida Paulista, em outros lugares, aqui no Brasil, muitos que diziam pró-Palestina e nem sabe o que está dizendo, falava Palestina livre do rio ao mar. Pega o mapa de Israel. Se você pegar, que rio que é? O Rio Jordão. E que mar que é? Ali onde está a faixa de Gaza. Então, se é Palestina livre do rio, do Jordão ao mar, acabou Israel. Então, realmente é eliminar a nação, é um genocídio. Essa música é uma exaltação a um genocídio para eliminar completamente Israel. Bom, então o Irã, ele só ficava financiando esses grupos. Faixa de Gaza, para você que não conhece, se o Aquino puder pegar, eu não pedi aqui, não sei que eu não pedi, se você conseguir online aí um mapa de Israel, só para mostrar a faixa de Gaza é dentro de Israel. É a faixa litorânea, um pedacinho da faixa litorânea de Israel. Então, a faixa de Gaza está dentro de Israel. Então, Israel não foi uma guerra de Israel contra outra nação, é algo interno. Poderíamos dizer praticamente uma guerra civil, mas não é essa nomenclatura, porque tudo é diferente, tudo funciona diferente. Então, esse grupo que domina a faixa de Gaza, que chama Hamas, domina a faixa de Gaza só de 2005 para cá. E eles empobreceram a faixa de Gaza. A faixa de Gaza era um lugar era bonito para turismo, era um lugar rico. E
não estou falando aqui de destruição da guerra, antes da guerra já estava empobrecido, já estava um local oprimido por este grupo. Então, este grupo estava lá desde 2005. Israel, porque ama a paz, Israel estava cuidando, porque o Egito, na Guerra dos 6 Dias, aí Israel falou assim, pode ficar aí com a faixa de Gaza para o Egito. Já que entregou o canal de Suez, tudo bem, eu entrego também a faixa de Gaza. O Egito não quis. Sabe por que o Egito não quis? Porque sabia quem que estava lá dentro da faixa de Gaza. Não quero problema não quero dor de cabeça, fica aí para vocês. Então o Egito não quis a faixa de Gaza, e a faixa de Gaza ficou de volta para Israel. Israel estava lá dentro, mas aí, como o Hamas começou a fazer intifada e começou a atacar Israel, Israel falou, tudo bem, vamos fazer o seguinte, fique em paz, a gente sai da faixa de Gaza em nome da paz. E Israel tirou todos os judeus que moravam, eram homens que tinham terras, porque todo israelense gosta de trabalhar justamente com a terra, e eles tiraram esses colonos de lá, à força. Tem vídeos, pode ver, 2005, e procura no YouTube, você vai ver o exército de Israel pegando israelense à força. Nós saímos da faixa de Gaza. Vocês não vão ficar aqui. Mas essa terra é minha, era do meu avô, era do meu tio. Eu comprei. Vamos sair. A gente dá outra terra para vocês. Mas a plantação, nós vamos sair em nome da paz. Então Israel saiu da faixa de Gaza em nome da paz. Mas quem disse que Hamas quer a paz? Hamas não quer. Os israelenses querem. Tudo bem ter um Estado palestino. Você acha que eles não querem? A maior parte quer. Tudo bem ter um Estado palestino. Quem não quer é o Hamas. O Hamas não quer o Estado palestino. O Hamas quer tudo. Eles chamam de ocupação israelense. Eles não aceitam que Israel esteja de volta. Eles chamam Israel de colonos. Eles falam que é uma ocupação. E desde quando que Israel é ocupação? Sempre foi de Israel a terra. Então, bom, vocês já entenderam. Olha lá, tá vendo? A faixa de Gaza, amarela. Ali, tem o roxinho, a setinha roxinha, e ali você está vendo Rafah, né, que é aonde dá para o Egito, que era para tirar ajuda humanitária, passar por aí. Então você vê isso aqui dentro. Agora, e esse outro amarelinho clarinho ali? Também são árabes dentro de Israel, em paz. E ali, tudo bem, é mais tranquilo, porque o Fatah é mais tranquilo, não é como o Hamas. Mas agora está cheio de guerreiros do Hamas que foi para lá fugindo, e está aqui, está em toda essa área que é enorme. Pensa, olha o tamanho de Israel, é pequenininho, é o amarelo forte. Israel é pequeno, é menor do que Sergipe, Israel. E ainda tem esses 2 espaços que Israel diz, em nome da paz, eu deixo, eu convivo com isso. Então não é fácil. Morar em Israel, ser israelense, ter um sentimento mundial antissemita, isso não é nada fácil.